Capítulo 2. Mudanças drásticas de tempo e terremotos violentos. Narrado por Petrônio Silva. Tópico 1. Drásticas variações atmosféricas. As mudanças drásticas de tempo estão superando as marcas em todo o mundo. Alguns especialistas creem que as mesmas são causadas pelas cinzas vulcânicas procedentes das erupções que tiveram lugar na Islândia, a qual está sendo levada agora para uma corrente de ventos muito fortes na troposfera. Pessoalmente, eu creio que grande parte das extremas condições atmosféricas que hoje são observadas no mundo inteiro podem ser explicadas até o momento pela ciência. Abre parênteses, David Wilson está se referindo aos anos 70. No transcorrer dos ciclos passados, o mundo presenciou devastadores terremotos de grande intensidade, devastadoras ondas de calor, horríveis inundações e todo tipo de mudanças climáticas. E sempre todas as coisas voltaram ao normal. Na minha visão, eu vi poucas coisas que tenham origem sobrenatural no que se refere às drásticas variações atmosféricas que temos experimentado até hoje. Mas também vejo muito claramente que está a ponto de ocorrer uma intervenção divina em todo o mundo. Seria melhor que esse mundo se preparasse para encarar as mudanças climáticas que não podem ser explicadas por nenhuma outra palavra a não ser, entre aspas, a palavra sobrenatural. O mundo está a ponto de presenciar o começo de grandes desgraças, terremotos, inundações e terríveis calamidades da história, que superarão e muito qualquer coisa jamais experimentada aqui na Terra. Tópico 2. Terremotos que ocorrerão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos experimentarão, no futuro não muito distante, o terremoto mais trágico de toda a sua história. Então um dia esse país estará diante do maior relato noticiado em todos os tempos. Este abalo causará pânico e medo generalizados. Sem dúvida alguma, chegará a ser um dos terremotos noticiados de forma mais completa de todos os tempos. As redes de televisão suspenderão todos os programas de TV e conduzirão uma reportagem que cobrirá o ocorrido durante 24 horas por dia. Outro terremoto, possivelmente no Japão, pode anteceder a este que vejo até aqui, nos Estados Unidos. Não existe a menor dúvida na minha mente no que se refere a este imenso terremoto que terá lugar em nosso continente. Tenho a convicção de que este será muitas vezes mais grande que o terremoto de São Francisco. Não estou totalmente convencido de que esse terremoto ocorra na Califórnia. Na realidade, eu creio que ocorrerá onde menos se espera. Esse terrível abalo sísmico pode ocorrer em uma zona que não é conhecida por ser uma região sísmica. Será de um grau tal elevado na escala Richter que dará origem a outros terremotos ainda maiores. Creio também que iremos ver mais tarde um intenso terremoto nas Ilhas Aleutas, que causarão abalos menores e terremotos secundários ao longo de toda a costa ocidental dos Estados Unidos. Sem dúvida, os terremotos atingirão os Estados Unidos e outras partes do mundo com uma crescente intensidade. Nos próximos anos, o interesse em torno dos terremotos serão predominantes. As notícias sobre escândalos governamentais, guerras e ainda sobre problemas econômicos ficarão completamente explícitas pelos terremotos. Alguns minutos após
estes terremotos terem ocorrido, todo o país saberá e milhões de pessoas ficarão pasmas e comovidas. Milhões de pessoas serão afetadas, com uma grande perda de vidas e danos de valor de milhões de dólares. Serão registrados terremotos menores, abalos sísmicos secundários e terremotos quase diariamente em todo o mundo. Os terremotos transformarão na causa número 1 de temor e desânimo. A Terra vai realmente tremer e haverá outros numerosos terremotos em diferentes lugares pelo mundo todo. Esse é um tipo de calamidade que os cientistas não poderão explicar. É uma intervenção sobrenatural nos assuntos dos homens. É um ato de Deus que causará estragos e calamidades, chamando os homens ao arrependimento. Pode nos acontecer a qualquer momento e não há maneira de impedi-los. Os homens simplesmente irão retroceder, espantados, aterrorizados, quando se manifestar o poder de Deus no terremoto. Eu estou seguro de que os recentes terremotos da Nicarágua e no México ficaram as advertências dos céus de que isso era apenas o começo. Os laboratórios que monitoram os terremotos estão atualmente registrando ainda terremotos e movimentos sísmicos secundários quase diariamente em todo o mundo. Tópico 3. Virá a fome. A fome virá ao mundo em nossa geração e milhares de pessoas morrerão de inanição. Estamos bem em frente de anos catastróficos, durante os quais haverá secas, inundações e outros desastres meteorológicos que destruirão grandes quantidades de produção mundial de alimentos. Haverá invernos sem neve que trarão destruição de plantações e condições de fome na Rússia central e ocidental. A Índia, Paquistão e todo o sudeste da Ásia e África receberão um golpe especialmente duro. Tanto a seca de 40 meses na África como o prolongado período de seca no Brasil terminarão temporariamente. Haverá um rápido alívio, mas as condições piorarão. Na África, milhões de pessoas enfrentarão a inanição. As reservas americanas de alimentos esgotarão parcialmente devido à seca e às inundações que terão lugar neste país. As reservas de trigo, de arroz e de soja ficarão completamente esgotadas. Não será possível satisfazer a demanda de milho, arroz, de trigo. O mundo enfrentará em nossa própria geração a amedrontosa perspectiva de uma população mundial que cresce muito mais rápido que a produção de alimentos. O mundo tem encarado fomes e secas de formas antecipadas. Desde a antiguidade ocorre fome no mundo, mas dessa vez é muito diferente. No passado, o mundo sempre conseguiu se recuperar ao colher boas colheitas outra vez, mas agora não podemos nos recuperar. Já temos tido muitos anos ruins e o pior ainda está por vir. A situação somente piorará e, devido ao excesso de população, nunca conseguiremos manter o sustento. Então não cabe a menor dúvida,
É a fome universal dos últimos tempos, prevista pela santa palavra de Deus no livro de Joel. Leitura do livro de Joel, capítulo 1, a partir do versículo 15. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchando debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não têm pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram, e o fogo devorou as pastagens. Tópico 4. Princípio das dores. Ocorrerão inundações, furacões, tornados e chuvas de granizo com maior frequência. Mais de um terço dos Estados Unidos será declarado zona de calamidade pública dentro de poucos anos. Os homens dirão que a natureza está fora de controle. Estranhos acontecimentos que ocorrerão na natureza deixarão confusos os cientistas. Erupções na Terra, névoas de sangue, névoas lunares, sinais estranhos nos céus, tais como tempestades cósmicas. Isso e outros eventos nunca antes vistos causarão a admiração de muitos. A névoa estendida no espaço tornará a lua vermelha e causará períodos de escuridão sobre a terra, quase como se o sol não brilhasse. Tópico 5. A natureza despertará. A natureza despejará a sua fúria com intensidade crescente na próxima década. Haverá certos períodos de alívio, mas quase todos os dias a humanidade presenciará a fúria da natureza em algum lugar da Terra. Estas mudanças que irão superar recorde estarão acima e mais além de toda e qualquer mudanças ocorridas no passado. Haverá inundações, furacões e tornados que destruirão plantações, animais e muita fauna silvestre, fazendo com que o preço aumente mais ainda e fazendo alguns especialistas no assunto sugerir que a natureza está perdendo o seu equilíbrio. As condições climáticas se tornarão gradualmente mais difíceis de prever. Aparecerão repentinas tempestades sem aviso prévio. Ondas de frio que baterão recordes se fixarão sobre as regiões mais meridionas e as zonas do norte experimentarão ondas de calor que superarão as marcas. Haverá alguns períodos de alívio em que os homens dirão: as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não há nada de incomum no que está ocorrendo, sendo que assim vivemos tranquilamente.
que os homens dirão. As pessoas críticas terão dentro de si um conhecimento inato de que Deus está por trás desses estranhos eventos e está despejando a fúria da natureza para forçar os homens uma disposição de ânimo que os faça se interessar mais pelos valores eternos. Estas violentas relações da natureza estão claramente orquestradas por Deus para prevenir a humanidade acerca dos dias da ira e do juízo que vem. É quase como se o céu estivesse declarando: ó terra, presta atenção aos seus lamentos. Deus sustenta os pilares da terra em suas mãos. Sacudirá a terra até que a sua voz seja ouvida. Ele dominará como rei a inundação e é senhor dos ventos e das chuvas. O mundo clamará por um retorno às condições normais, mas o tempo vem quando não haverá mais retorno. Deus está agindo como alguém que desperta do sono e a sua raiva está inflamada contra os homens de corações duros e pecadores. Ele derreterá eventualmente os mesmos elementos com um calor ardente, mas até esta última hora pelo qual a terra passará, Deus derramará suas taças da ira. O Deus da natureza fará uso de suas pragas para revelar seu poder, numa advertência à humanidade, para que ele evite a sua ira. Vou reler essa última parte. Deus derramará suas taças de ira. O Deus da natureza fará uso de suas pragas para revelar seu poder, numa advertência à humanidade, para que ele evite a sua ira. Então Deus usará a natureza como advertência à humanidade. Breves períodos de alívio. Tópico 6. Muitos homens parecerão estarem arrependidos durante os períodos violentos da natureza. Contudo, os breves períodos de alívio irão parecer que a natureza tem sossegado e os homens serão confortados com um ambiente quente, a luz do sol e uma estação do tempo normal, mas em breve seguirão mais violência e muito pior. Aí algumas pessoas elas voltarão à vida de pecado quando a natureza voltar ao normal por curto período. Muitos pilotos de linhas aéreas relatarão as piores condições de voo na história da aviação. Virão os mais intensos furacões. Muitas partes do mundo encararão os invernos mais violentos de todos os tempos. A Europa se encontrará frente aos piores períodos de inverno que jamais houve toda a história. Tópico 7. Esgotamento do fundo de ajuda. Os fundos de ajuda para casos de desastres chegarão a ficar quase esgotados. As companhias de seguros sofrerão enormes perdas. Muitos agricultores enfrentarão o desastre financeiro. Somente os danos causados pelos terremotos
e esgotarão quase todos os fundos para desastres. E já existe um limite para que os governos nacionais possam prover. Não se dispõe os fundos ilimitados, e os habitantes de cada país apresentarão em breve que não haverá ninguém a quem recorrer, senão somente a Deus. Os americanos ficarão horrorizados ao descobrirem que os fundos para desastres se esgotaram. Virá um rude despertar neste sentido. Tópico 8. Surto de epidemias. Como consequência da fome, das inundações e dos terremotos, a humanidade enfrentará a ameaça de novas epidemias. Haverá uma epidemia maior de cólera que passará por diferentes países subdesenvolvidos, semeando a morte. A Índia e o Paquistão enfrentarão a ameaça de ver incontáveis e milhões de pessoas morrendo por causa de epidemias e inanição. A destruição, a inanição e todas as epidemias que as acompanharam serão um problema que haverá de acontecer em vários outros países também. Os ambientalistas de alimentos e de socorros serão adequados para combater estes enormes problemas, e muitos morrerão sem receber ajuda. E os suprimentos médicos somente alcançarão a uma pequena parte da parcela, para que aqueles que tenham necessidades urgentes. Eu vou reler um tópico do parágrafo anterior. A destruição e a inanição e todas as epidemias que as acompanham serão um problema que haverá de acontecer em vários outros países também. Esta demonstrará-se a maior guerra de gênero humano contra a pandemia. Será uma guerra de natureza contra o homem. Será uma guerra de natureza contra o homem. E mesmo quando Deus prometer nunca abandonar os homens, ficará a impressão de que isso aconteceu. Chuvas de granizo, tópico 9. As drásticas variações atmosféricas que ocorrerão na próxima década, serão acompanhadas de violentas chuvas de granizos de incríveis proporções. Grandes pedaços de granizos cairão do céu e causarão muito dano. Estas tempestades não somente destruirão plantações e carros, mas causarão também a morte de muitas pessoas. Observo os relatos de intensas tempestades de gelo e de granizo no futuro. Também se preparem para os invernos mais severos de todos os tempos e para as nevadas que baterão recorde nos Estados Unidos e no Canadá. Em relação aos últimos 3 anos, os registros mostram que as chuvas de granizo têm piorado extremamente, caído pedras cada vez maiores. O tamanho das pedras que irão cair chegará a ser quase inacreditável. Tópico 10. Sinais estranhos nos céus. A Bíblia diz que nos últimos dias aparecerão sinais incomuns nos céus: sangue, fogo, vapores e fumaça. Eu não sei o significado cabal do que o profeta Joel percebeu em sua visão, mas só sei que o que eu tenho visto reforça cada uma daquelas previsões. Aparecerão sinais estranhos e decorrentes nos céus e nas estrelas. No decorrer dos séculos, muitos profetas têm vistos de um enorme cometa que choca com a Terra.
espalhando uma espécie de contaminação de cor vermelha sangue sobre lagos, rios e oceanos e causando a aparição de sinais incomuns lá em cima. David Wilson relatando o que alguns profetas estavam vendo desde o período que ele escreveu o livro, 1973. Aí ele diz: "Não tenho visto nenhuma nova revelação e tampouco não encontro nas escrituras que ocorra com a visão de planetas que entram em colisão." David Wilson dizendo que não encontra isso nas escrituras. Mas o que eu tenho visto é que posso compartilhar sem receio é que o Espírito Santo confirma ao meu coração que as previsões do profeta Joel será realmente vista e experimentada pela atual geração. Eu creio que o que os profetas viram já sejam as tempestades cósmicas de tal magnitude que para as pessoas da Terra as mesmas pareciam bolas de fogo que apressavam flamejantes os céus, deixando atrás de si um rastro semelhante ao vapor, quer seja uma chuva de estrelas cadente ou cometas que passavam a grandes velocidades através de atmosferas terrestres. Tópico 11. A década do desastre. Quando essas coisas tomarão lugar? Uma pergunta. Quando essas coisas tomarão lugar? Podem humanos inteligentes que se orgulham de possuir mentes racionais aceitarem a ideia de que um Deus irado que derrama ira sobre a terra por causa do pecado ou da corrupção? Outra pergunta: vivemos realmente para ver o dia em que pessoas civilizadas, estando sentadas em frente a uma televisão, verão notícias de terremotos desastrosos que alteram a vida de milhares e milhares de pessoas? Ou haverá um retorno à normalidade? Podemos ignorar todas as presentes drásticas mudanças atmosféricas como se fossem apenas mais um ciclo pelo qual o mundo está passando? Depois de tudo, os cientistas podem constatar desastres ocorridos há 200 ou 300 anos atrás que foram tão trágicos como qualquer coisa escrita neste livro, o livro A Visão. Eu creio que já temos passado de um ponto que não há retorno. Quase todos os previso do tempo adicionado no seu vocabulário palavras ou frases como incrível. As pessoas vão falar muito. Incrível, o que está acontecendo? Que supera toda a marca. Que estranho, fanático, imprevisível, fora do comum, inesperado, incomum. As pessoas falarão muito isso. Onde quer que haja homens de bom senso, de caráter, haverá uma crescente sensação de que alguns, em alguma parte, estejam realizando experimentos com a natureza. Pessoas terão esse pensamento. Onde quer que haja homens de bom senso, de caráter, haverá uma crescente sensação de que alguém, em alguma parte, está realizando experimentos com a natureza. E mesmo quando a maioria das pessoas contam com a esperança de que as condições normais deverão retornar logo, outros, como eu mesmo, estão plenamente convencidos de que estamos vivendo apenas o começo de um imprevisível e estranho estado atmosférico e dos desastres que se aproximam. Tópico 12, o último. Quando e por quê? Não sei quando sucederão todas essas coisas.
Todas elas não terão lugar simultaneamente. Estas taças de ira que Deus derramará sobre a terra serão dirigidas pela mão sobrenatural de Deus. Tudo que sei do que estou realmente seguro é que o Espírito Santo me tem direcionado a alertar a todos aqueles que se preocupam que estas coisas virão e as condições piorarão. Algumas das predições destas partes, em particular da minha visão, acontecerão durante os próximos anos. Outros desastres previstos estão em um futuro mais distante, mas certamente virão. De uma coisa se pode estar seguro: não haverá nada sem uma piora das condições atmosféricas, um, um acréscimo dos terremotos, desastres inexplicáveis e somente alguns breves períodos de alívio. Sei que isso é puro e verdade. Peço a compreensão dos irmãos em relação à minha leitura, pois eu não tenho uma leitura muito boa e eu não gosto de ler em frente à tela do computador por conta do brilho, mesmo baixando o brilho me incomoda. E também no texto tirado da página do site tem alguns erros na tradução para o português. Que Deus abençoe a todos.